Olá, tudo bem? Vamos resolver agora o nosso desafio tratando de logaritmos. Ele foi proposto na última quarta-feira, quando a gente falou de logaritmos na nossa live, tratamos das definições e das propriedades importantes, as propriedades operatórias dos logaritmos. Eu sou o Orestes, este é o Pense Matemática. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, acompanhe tudo que a gente tem feito. Nós temos um curso do Enem rolando aí toda segunda-feira, são 28 semanas, né? E já estamos na terceira semana, indo para a quarta. Toda quarta-feira a gente tem uma live falando de um tema diverso e todo sábado a gente tem o quê? A gente tem a resolução daquele desafio que foi proposto na quarta-feira. Agora eu quero te mostrar o seguinte. Bom, a primeira coisa que a gente tem aqui é uma questão da Universidade Estadual de Maringá, de 2017, uma questão de logaritmo, que era o tema da nossa última aula. E eu quero que você veja uma coisa. Nós temos aqui a seguinte situação. Dá uma olhada comigo. Se o log de 2 é igual a A e o log de 3 é igual a B, então é correto afirmar que, vejamos, item 01, logaritmo de 360 é igual a 6 que multiplica A mais B, tudo isso mais 1. Item 02, log de 18 na base 004 é igual a A mais 2A dividido por A menos 1. Vamos verificar aqui. Item 04, logaritmo de 40 na base x é igual a 2. Se log de 40 na base x é igual a 2, então x é a mesma coisa que a raiz quadrada de 10 elevado a 2 vezes a mais 1. Ok. Logaritmo, item 08, logaritmo de 8 elevado a x menos o logaritmo de 6 elevado a 2x tem duas soluções, sendo uma delas x igual a menos b. Ok. E item 16, logaritmo da raiz de 250 é igual a 3 meios menos a. Vale frisar uma coisa que é, se você não está familiarizado com uma questão somatória, que é o caso dessa questão aqui da UEM, a gente vai pegar e vai fazer o quê? Uma questão somatória é correto afirmar que, é o que o enunciado nos diz. Quando o enunciado nos diz é correto afirmar, a gente tem que avaliar estes itens, encontrar quais desses itens são corretos, somar esse númerozinho que está colocado aqui na frente e, ao final, na questão somatória, dar o somatório de todos os itens que estão corretos, né? Isso é uma questão somatória. Agora, pensando nessa história, deixa eu limpar essa tela que a gente tem colocado aqui. Pensando nessa história, eu quero que você dê uma olhada, vamos trabalhar item por item, porque uma das características de uma questão somatória é que a gente percebe o quê? A gente percebe que normalmente cada item é uma pergunta independente das demais. Então, eu queria que você desse uma olhada comigo, olha só, primeiro item dessa questão diz assim, item 01, logaritmo de 360 é a mesma coisa que a expressão que ele colocou ali. Vamos testar o seguinte. Bom, em primeiro lugar, se eu escrevo aqui para ti, ó, logaritmo de 360 é a mesma coisa que, vamos lá, 360 é a mesma coisa que logaritmo de 36 vezes 10. Certo. Usando as propriedades, você vai me dizer que logaritmo de 360 de arrancada é igual a logaritmo de 36 mais logaritmo de 10, certo? Log de 36 mais log de 10. Um aviso. Como a gente não mostrou a base, lembra comigo, quando a base não aparece nessa história, quando eu escrevo logaritmo de A, isso é uma base decimal, a base 10 é uma base tão comum que a gente não precisa nem escrever ela. Se ela não está aparecendo lá, é porque o logaritmo é de base 10. E aí a gente tem o quê? Então eu tenho logaritmo de 360 é igual a logaritmo de 36. Veja uma coisa. 36 é a mesma coisa aqui, pensando na tabuada, 6 ao quadrado, mas como a gente não tem log de 6, eu não vou por aqui. 36 também é a mesma coisa que 36 é a mesma coisa que 4 vezes 9. Então eu vou por aqui, ó, logaritmo de 36, que é 4 vezes 9, mais logaritmo de 10 na base 10 vale 1.
E aí você vai me dizer que eu tenho logaritmo de 360 é igual a log de 4 vezes 9 é a mesma coisa que logaritmo de 4, e 4 é 2 elevado a 2, mais logaritmo de 9, e 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 2, tudo isso mais 1. Em outras palavras, você pode me dizer que o logaritmo de 360, neste caso, seria, dá uma olhada comigo, pela propriedade, você sabe que esse 2 que sai daqui vai lá na frente multiplicando, e este 2 que sai daqui vai lá na frente multiplicando. Então isso, na verdade, é 2 que multiplica o logaritmo de 2, mais 2 que multiplica o logaritmo de 3, tudo isso mais 1. Ou seja, para a gente finalizar essa história, deixa eu até botar para o lado de cá para não ficar muito embaixo lá, para a gente finalizar essa história, você vai me dizer que a gente tem o quê? Logaritmo de 360, peraí, logaritmo de 360, não é graus, força do hábito por causa da trigonometria, né? Logaritmo de 360 é igual a, veja, diz o enunciado que o log de 2 é igual a A e que o log de 3 é igual a B. Então nós teríamos o quê? 2 vezes A mais 2 vezes B, tudo isso mais 1. Então, logaritmo de 360 é, na verdade, 2 que multiplica A mais B, tudo isso mais 1. E não 6 que multiplica A mais B, tá ok? Então, é desconexa essa ideia. Você vai me dizer com toda certeza que o item 01 nesse caso aqui dessa questão é um item o quê? É um item falso, tá? Item 01 é um item claramente falso. Legal. Você diz, pô, professor, gostei disso daí, eu não lembrava dessa história. Ó, gostou disso daqui? É esse o momento em que você deixa um like aqui, né? Vamos informar para o YouTube que esse careca barbudo aqui é relevante, né? Que ele está lhe ajudando. O YouTube precisa saber disso. Agora, vamos em frente. Se a gente entender o primeiro item é falso, ele não entraria no somatório, eu vou limpar isso tudo, e a gente vai dar uma olhada comigo para o segundo item. E o segundo item dessa questão diz assim, ó, logaritmo de 18 na base 0,04 é igual à expressão que a gente está acompanhando ali. Então, para pensar comigo. Eu vou pegar e vou por aqui, ó. Primeira coisa, as informações que nós temos, olha lá comigo, base 10 e base 10. E aqui a base é outra base. Então, o que a gente vai fazer é o quê? Eu vou pegar e vou te dizer que eu tenho lá, ó, logaritmo de 18 na base 0,04 é a mesma coisa aqui. Mudança de base. Como é que a gente faz mudança de base? Deixa eu pôr aqui para você, ó. Imagina que eu tenho logaritmo de A numa base C qualquer e eu quero mudar isso para a base B. Então você ia escrever assim, ó, fica logaritmo de A na base B dividido por logaritmo de C na base B. Essa seria a construção. Como a base que nos interessa nesse caso é a base 10, você vai me dizer que eu tenho log de 18 naquela base, é a mesma coisa que logaritmo de 18 na base 10, vou até escrever aqui para você não esquecer, dividido por logaritmo de 0,04, vou por aqui, ó, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 na menos 2, duas casas atrás da vírgula, na base 10. Muito bem. Então, logaritmo de 18 na base 0,04 é igual a, vamos pensar comigo, 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9. Então, logaritmo de 2 que multiplica 9 dividido por logaritmo de 4 que multiplica 10 na menos 2, certo? 4 que multiplica 10 na menos 2, ou seja, logaritmo de 18 na base 0,04 é a mesma coisa que logaritmo de 2 mais logaritmo de 9, como você bem sabe, 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, dividido por logaritmo de 4, e log de 4 é a mesma coisa que log de 2 elevado a 2, certo? Log de 2 elevado a 2, tudo isso mais logaritmo de 10, deixa eu pôr aqui, ó, logaritmo de 10 elevado a menos 2. Continuando com essa expressão aqui ao lado, você vai me dizer o seguinte, bom, então o que a gente sabe é que o logaritmo
de 18 na base 0,04 é a mesma coisa que logaritmo de 2, que vale A, mais, olha comigo, esse 2 vai sair daqui, passa lá multiplicando, mais 2 vezes o logaritmo de 3, que vale B, dividido por 2 vezes o logaritmo de 2, que vale A, então 2 vezes A, menos, mais com menos vai dar menos 2. Essa é a expressão que a gente tem lá, como você pode verificar pelas alternativas, não é uma expressão verdadeira, tá ok? Não é uma expressão verdadeira, porque a gente fica com o quê? A gente fica com A mais 2 vezes B, dividido por 2 vezes A menos 2. Então o item 02 também é um item o quê? Também é um item falso, certo? Item 02 está incorreto. Legal. Agora, se a gente sabe disso, deixa eu limpar isso tudo aqui, eu quero que você dê uma olhada comigo, olha só, no item 04. E o item 04 diz assim, olha, logaritmo de 40 na base x é igual a 2. Então, olha, o item 01 era falso, o item 02 era falso, item 04, logaritmo de 40 na base x é igual a 2. Tem solução x igual a quanto? Bom, você quer ver uma coisa? Isso aqui é a mesma coisa aqui. Logaritmo de 40 na base x, eu posso lembrar que 40 é igual ao quê? 40 é igual a x elevado a 2. 40 é a mesma coisa que x elevado a 2. Se 40 é a mesma coisa que x elevado a 2, eu posso te dizer que x é a mesma coisa que a raiz quadrada de 40. Certo, professor, x é o mesmo que raiz de 40. X é igual a. X é igual a, veja comigo, x é igual a raiz de 40 é a mesma coisa que raiz de 4, raiz quadrada de 40 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes 10. X é igual a 2, que multiplica a raiz de 10. Certo? X é igual a 2, que multiplica raiz de 10. Só que aí a gente tem que observar o seguinte, eventualmente a gente pode dizer que tem essa relação que está aqui. O que a gente precisaria fazer era o seguinte, olha, eu vou por aqui, ó, logaritmo de 40 na base x, ele disse que é 2. Então eu vou pegar e vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer que logaritmo, ó, vou mudar a base, de 40 na base 10, dividido por logaritmo de x na base 10, tudo isso é igual ao quê? Tudo isso é igual a 2. Legal. O que vai nos dar, de um jeito ou de outro, a seguinte situação. Eu vou te dizer que eu tenho logaritmo, olha comigo, de 40, que é log de 4 mais logaritmo de 10, né? Porque 40 é 4 vezes 10, igual, olha só, igual a 2 que multiplica o logaritmo de x. Entendendo que esse log de x que está no denominador passou para lá, lembra, fazendo o quê? Multiplicando. Aí, olha só, logaritmo de 4 é a mesma coisa que log de 2 elevado a 2 mais log de 10. Você vai dizer, ah, legal, log de 2 elevado a 2 mais 10. Que é a mesma coisa que logaritmo, olha comigo, a mesma coisa que logaritmo de x elevado ao quadrado. Aí, dá uma olhada, esse 2 sai daqui, ó, e vai lá na frente multiplicando, e o log de 2 é a. Então, isso me dá 2 vezes a, mais log de 10 na base 10, que vai dar 1, igual a logaritmo de x ao quadrado na base 10. Esse 10 que está colocado aqui, passa para lá, e você me diz então que logaritmando x ao quadrado é igual a 10 elevado a 2 vezes a mais 1, ou seja, x é a mesma coisa que a raiz quadrada de 10 elevado a 2 vezes a mais 1. Em outras palavras, o que a gente vai dizer aqui é que sim, a gente poderia, né, uma das maneiras de escrever 2 raiz de 10 é deste jeito que está colocado aqui. É a mais habitual? Não, não é a mais habitual, mas é uma maneira viável
para que a gente chegue à expressão que a gente tem colocada lá, tranquilo? Essa é a questão, o item 04, e o item 04, aí sim ele é um item o quê? É um item verdadeiro. Muita gente vai acabar parando por aqui, ó, e não desenvolve o restante da ideia, e aí acaba gerando um problema, porque né, não vai fazer sentido aquele desenvolvimento, mas tem que ficar atento àquela ideia que está colocada lá, legal? Então o item 04 até agora é o primeiro item verdadeiro dessa questão. Muito bem. Sabendo disso, vamos limpar isso daqui. E quando a gente limpar isso daqui, você vai para o item 08, e o item 08 de cara vai nos contar o seguinte: logaritmo de 8 elevado a x menos logaritmo de 6 elevado a 2x é igual a x ao quadrado. Diz que a gente tem duas soluções e que uma dessas soluções é x igual a a menos 2b, certo? X igual a a menos 2b. Me diz uma coisa. A primeira ideia importante para se observar neste exercício é que nós temos aqui, ó, olha comigo, uma subtração de logaritmos. E se eu tenho uma subtração de logaritmos, eu acabo com uma divisão de logaritmandos. Então eu vou te dizer que eu tenho, na verdade, logaritmo de 8 elevado a x dividido por 6 elevado a 2x. 8 elevado a x dividido por 6 elevado a 2x, que é igual, veja comigo, a x elevado ao quadrado. Isso vai nos dar logaritmo de 8 é 2 elevado a 3x dividido por 6, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2x, que multiplica 3 elevado a 2x, porque olha, se eu tenho 6 elevado a 2x, e eu sei que 6 é 2 vezes 3, tudo isso elevado a 2x, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 2x, que multiplica 3 elevado a 2x, igual a x elevado ao quadrado, ok? Igual a x elevado ao quadrado. Conhecendo essa informação, você pode me dizer, deixa só eu pensar se é o melhor caminho, o melhor caminho. É o melhor caminho? É o melhor caminho, talvez não seja o melhor caminho. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Às vezes, né, o nosso... Bom, deixa eu só ver como é que vai ficar isso daqui, ó. Vai ficar logaritmo de 2 elevado a 3x dividido por 2 elevado a 2x vai nos dar 2 elevado a x dividido por 3 elevado a 2x igual a x elevado ao quadrado. Eu poderia pôr aqui que eu tenho logaritmo de... Desculpa, estou desfazendo o que eu fiz lá no início, tá? Não precisava ter feito. Logaritmo de 2 elevado a x menos logaritmo de 3 elevado a 2x. Desculpa, 3 elevado a 2x. Acabei voltando para o ponto inicial que a gente tinha lá. Então, nem precisava ter feito este passo, eu podia ter feito direto, né? Ó, log de 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3x. Esse 3x ia passar lá para frente, a gente ia acabar operando essa expressão como um todo ali. Ok, né? Trabalhamos um pouquinho menos, bem ou mal, a gente ia acabar caindo por aqui. E o que eu vou fazer agora nessa história é o seguinte, eu vou te dizer que eu tenho aqui, olha comigo, que eu tenho aqui x que multiplica o log de 2, que vale a, menos 2 vezes x, que multiplica o log de 3, que vale b, tudo isso igual a x ao quadrado. Em outras palavras, você pode me dizer que a gente tem o quê? Deixa eu botar aqui ao lado, peraí. Em outras palavras, você vai me dizer que a gente tem aqui x ao quadrado é igual, eu vou reescrever, a, olha comigo, a menos 2 vezes b, tudo isso vezes x. A menos 2 vezes b, tudo isso vezes x. Ou a gente vai pegar e vai dizer o seguinte, olha comigo, vou pôr para cá, ó, x ao quadrado menos o a menos 2b, que multiplica x é igual a zero. Então, uma das expressões é dizer que x vai ser igual a zero, certo? Uma das expressões é dizer que x vai ser igual a zero. E é uma resposta, tá certo? A outra expressão é dizer que x, olha só, x menos o a menos 2b, tudo isso é igual a zero. Então, x acabaria igual a, deixa eu até por aqui, ó, x, espera aí, x
menos A mais 2B acabaria igual a zero. Logo, x acabaria igual a A menos 2 vezes B. Então, é verdade. Tem duas soluções e uma dessas soluções é o A menos 2B. Logo, item 08 é um item o quê? É um item correto, certo? Item 08 está correto. Faz sentido para você? Tranquilo? Né? Ó, a única coisa que a gente não precisava ter feito aqui e que eu só me atentei depois de ter feito foi isso daqui, né? Tipo, porque se eu já ia, no fim das contas, desfazer a expressão, então eu não precisava ter feito ela desde este ponto, não precisava ter feito esse passo aqui, ó. Podia ter direto trabalhado a expressão, passado o x lá para frente, depois o 3 e reorganizado a ideia. Ia dar a mesma estrutura que a gente tem, só que por um caminho um pouquinho diferente. Então, nesse caso, as duas soluções viáveis para essa expressão são o 0 e o A menos 2B, né? Que na verdade A menos 2B é log de 2 menos 2 vezes log de 3, tá ok? Log de 2 menos 2 vezes log de 3. Mas sim, é uma solução. Então, item 08 também está correto. Eu acho que estavam corretos até o momento. Item 04, item 08. Então, nosso somatório até aqui é igual a 12. Muito bom. E se a gente entendeu este item, opa, peraí, deixa eu limpar. Se a gente entendeu este item, eu quero que você dê uma olhada no item 16, que é o item final, e o item 16, nesse caso, diz assim, olha, logaritmo de raiz quadrada de 250. Deixa eu pôr uma coisa aqui para você, quer ver? Logaritmo da raiz quadrada de 250. É a mesma coisa que o logaritmo, veja comigo, é a mesma coisa que o logaritmo de 250 é a mesma coisa que 25 vezes 10. Então, o logaritmo da raiz quadrada de 250 é 25 vezes 10. É a mesma coisa que logaritmo de 5 que multiplica a raiz de 10. Você vai dizer, legal. Então, o que vai acontecer? Logaritmo da raiz de 250 é igual ao logaritmo de 5, logaritmo de 5 mais o logaritmo da raiz quadrada de 10. Em outras palavras, o logaritmo da raiz quadrada de 250 é igual a log de 5, e 5, pessoal, tem que usar a tabuada, porque a gente não tem a informação, né? Só tem o log de 2, log de 3. Log de 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2, mais logaritmo de 10 elevado ao meio, né? Raiz quadrada de 10 é 10 elevado ao meio. Continuando então com esta expressão, deixa eu isolar, deixa eu separar isso aqui. Continuando com essa expressão, você vai me dizer o seguinte, professor, logaritmo de raiz de 250 é a mesma coisa que logaritmo de 10 menos logaritmo de 2 mais 1 meio que multiplica o log de 10, entendendo, né, que 1 meio saiu daqui, opa, 1 meio saiu dali, desculpa, e passou aqui na frente multiplicando. Então eu vou ficar com o logaritmo da raiz de 250 igual o log de 10, que vale 1, menos o log de 2, que vale A, mais, olha comigo, o log de 10 na base 10 vale 1, vezes 1 meio, vai nos dar 1 meio. E aí, para fechar, o logaritmo da raiz de 250 é igual a 1 mais 1 meio, que nos dá 3 meios, menos A. Item 16 também está o quê? Também está correto. Então, olha comigo, eram verdadeiros, vou pôr aqui, ó, verdade ou corretos os itens 04, o item 08 que a gente fez agora há pouco e o item 16. Então, a resposta final deste exercício deveria ser o quê? 28, né? O que você ia marcar no cartão resposta lá era igual a 28. Professor, eu acho que eu preciso rever as operações de logaritmos. Eu vou deixar aqui no finalzinho da aula um link para você assistir a aula que a gente fez sobre logaritmos.
falando de tudo que a gente usou nesse exercício que está colocado aqui, legal? Eu agradeço sua atenção, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com aquele amigo que está se preparando, compartilhe naqueles seus grupos de amigos que você tem por aí, de pessoas que estão voltadas para estudar e vamos em busca de um resultado fenomenal nas provas de matemática. Meus caros, grande abraço a todos, a gente se encontra na próxima segunda, na próxima quarta, no próximo sábado. Até mais, tchau, tchau!